Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria recebê-los nesta noite. É uma alegria profundamente sentida por podermos compartilhar por alguns momentos pensamentos e sentimentos. Por que estamos aqui hoje? Buscamos a liberdade de pensar? O fato de estarmos aqui demonstra que é possível encontrar um tempo dentro dos afazeres cotidianos para a reflexão, para aquietar a mente e o coração e pensar em aspectos da vida que normalmente não temos tempo. É isto o que a Fundação Logosófica convida a todos a fazerem neste momento, a partir de agora. Pensar e sentir a própria vida. Por esta e outras razões, a presença de todos é um fato muito feliz, que revela a busca de conhecimentos que transcendem aos comuns e que despertam para a possibilidade de refazer a vida conscientemente, sobre bases de colaboração e inteligência, passando a sentir o verdadeiro gosto pela vida, ao colaborar para uma humanidade melhor e ainda por se sentir capaz de superar-se. Estas são verdades que aprendemos a realizar em nossas vidas e cujos benefícios são comprovados por todos os que se unem na colaboração deste grande ideal. A Fundação Logosófica em prol da superação humana é uma instituição educativa e cultural, sem fins lucrativos e considerada de utilidade pública. É a mantenedora da escola de logosofia em todo o mundo e reúne em seu seio milhares de logósofos que se orientam e se guiam sobre princípios éticos de respeito, tolerância e liberdade. A Fundação Logosófica oferece cursos gratuitos de informação sobre logosofia. A quem se interessar, ao final desta atividade, na saída, poderá preencher um pequeno cadastro para participar. O próximo curso de extensão de logosofia terá início no dia 9 de maio e tem a duração de 1 mês. Assistiremos agora um vídeo sobre a ciência logosófica, ao mesmo tempo que trará depoimentos de cultores desta ciência. Há algo pelo qual o ser humano sempre ansiou acima de todas as suas aspirações, seus anelos, seus desejos. Esse algo é o saber. Queria saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Como fazer para melhorar o convívio entre a humanidade, né? Existe vida após a morte? Qual é a razão dessa vida? O que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para me conhecer melhor? Eu posso mudar meu próprio destino? Como é possível que as pessoas que eu mais gosto são as que eu mais brigo? Existe algum lugar onde eu possa saber isso tudo? A logosofia não dá respostas às perguntas, mas ela cria condições para que cada um possa conhecer essas próprias respostas. Quer dizer, é a consciência da pessoa que aprova se essa resposta é certa ou não. Existem mais de 1000 formas de você falar o que é logosofia. É uma ciência com um método próprio para atingir os seus grandes objetivos. São o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do mundo mental e o conhecimento de Deus. Para mim é uma nova forma de sentir e conceber a vida. É um estudo para desvendar todas as leis que governam o universo. A logosofia é a ciência que leva o ser humano a conhecer todo esse potencial que ele possui dentro dele e que ele desconhece.
Mas de nada adianta se a gente não aplica o método logosófico de forma a sentir e experimentar no próprio interno, porque isso forja a própria consciência. A logosofia foi criada em 1930 pelo educador e pensador argentino Carlos Bernardo González Pecotti. Observando a desorientação reinante, González Pecotti dedicou grande parte de seu tempo a ensinar o método que possibilitasse ao homem penetrar em sua vida interna, despertar o potencial criador de sua mente e resgatar sua herança espiritual através de um processo de evolução de sua consciência. Evolução que também significa transformação, aperfeiçoamento e renovação. O autor pronunciou centenas de conferências, escreveu inúmeros artigos e vários livros, sendo alguns traduzidos para vários idiomas. Para tornar realizáveis seus grandes objetivos, criou a Fundação Logosófica, que é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, reconhecida como entidade de utilidade pública pelo governo de países onde atua, pelos altos benefícios que seus ensinamentos trazem para o indivíduo e para a sociedade. No Brasil, a logosofia conta com sedes em vários estados. Além disso, sua presença é marcante no Uruguai, na Argentina e em várias partes do mundo. Suas sedes culturais oferecem um campo experimental altamente favorável ao estudo e à prática desta nova linha de conhecimentos, já que o método logosófico aconselha como complemento do estudo e da prática intraindividual o estudo em conjunto em que se realiza uma estimulante e positiva troca de compreensões e dos resultados obtidos. Num ambiente de afeto e de respeito, pessoas de todas as idades comprovam a excelência dos ensinamentos logosóficos e desenvolvem um novo humanismo capaz de renovar a confiança em um mundo melhor. Essa é a boa nova que a logosofia oferece e que é utilizada, inclusive, numa rede de colégios logosóficos, onde as técnicas e o método logosófico são ensinadas. Por conseguinte, qualquer adulto terá condições muito superiores de compreender e utilizar os conhecimentos dessa ciência. Com a pedagogia logosófica, ao mesmo tempo que você vai ensinando aos alunos todas as disciplinas de um currículo oficial, você faz isso dando condições aos alunos de conhecerem a sua vida interna. Eles conhecem os recursos que eles têm. Eles vão aprendendo naturalmente a ativar a inteligência e a sensibilidade. E essa pedagogia, primeiro, eu identifico como sendo para mim mesma. Então, primeiro eu tenho que experimentar em mim, tenho que ir em busca de me superar mesmo. Aqueles que optam por realizar o processo de evolução consciente sentem de imediato os efeitos positivos em todos os aspectos de suas vidas. Os benefícios que a logosofia me proporcionou são muitos. Eu diria que o maior deles seria descobrir o significado da vida. Quando você tem conhecimento, você pode saber o que você quer para essa vida. A logosofia me tornou um ser muito mais feliz, muito mais confiante. Trouxe para mim principalmente uma diminuição da angústia de estar perdido. Hoje eu tenho uma bela noção do que eu quero na vida. E eu percebi que eu pude aperfeiçoar e não repetir erros que eu cometia antes. O maior benefício que eu conquistei com a logosofia foi a convicção nas decisões mais importantes da minha vida, né? E isso eu tive a oportunidade de trazer para as minhas próprias mãos a condução de meu destino, né? O mais importante é em relação à educação dos meus filhos, que a logosofia me permite ter elementos para educá-los. Aprendendo a pensar, a criar os pensamentos, eu comecei a construir a minha própria vontade e a tomar as rédeas da minha vida. Eu acho que a gente passa a enxergar os problemas mais como desafios, pelo menos para mim é assim. E na verdade eu aprendi na logosofia que a felicidade está vinculada ao meu próprio conceito de vida. Eu preciso construir essa felicidade dentro de mim e não buscá-la do lado de fora. Geralmente, nós queremos que os outros mudem. E com a logosofia eu aprendi que a gente tem que primeiro mudar a si mesmo. Através dessa mudança
que nós fazemos em nós mesmos, a gente acaba expandindo isso para o próximo. O primeiro beneficiado sou eu, depois a minha família e em seguida todos que estão à minha volta. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o prêmio mais grandioso a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Hoje teremos um tema que inquieta a muitos, desde muito tempo. Temos liberdade de pensar? A que chamam liberdade de pensar? O palestrante de hoje é casado, possui 2 filhas, é doutor em Direito e atua no Ministério Público do Estado do Paraná. É professor de Direito Ambiental em cursos de pós-graduação, escritor e conferencista na área jurídico-ambiental. É também um colaborador voluntário e docente da Fundação Logosófica, filial de Curitiba. Convidamos o senhor Edson Luiz Peters a dar início à sua palestra. Quero saudar a todos e agradecer pela presença, cumprimentar os estimados estudantes de Logosofia como eu, que estão aqui hoje nessa atividade. E o nosso objetivo é fazer uma reflexão, né, sobre um tema cuja compreensão nós estamos construindo. Eu queria também dizer que eu vim do interior do Paraná para morar em Curitiba e a minha trajetória de vida nesse campo profissional é marcada por 2 fundações, né? Então eu fui acolhido aqui, naquele momento da minha história, por uma fundação chamada Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná, e que me acolheu materialmente, porque a minha necessidade era material. E esta Fundação Casa do Estudante me propiciou, né, a continuidade dos meus estudos e me propiciou então cursar a Faculdade de Direito. E a Faculdade de Direito me propiciou um campo de trabalho muito vasto, né? E através do trabalho que eu conquistei a partir dessa formação profissional, eu fui alcançando algumas conquistas materiais, e na medida que alcançando algumas conquistas materiais, né, que é o sonho, se não de todos, né, da grande maioria, eu fui sentindo que a vida não podia ser só aquilo, né? Só este lado material. E eu fui sentindo que a vida não podia ser também só trabalhar, né? Ainda que tivesse constituído família e tenha vivido e continuo vivendo momentos muito gratos, né, com as minhas filhas, com os presentes que eu recebi. E de repente, morando aqui não muito longe, naquela época eu passava aqui em frente à fundação, a sede de Curitiba aqui, e vi ali a placa da Fundação Logosófica e o subtítulo Em Prol da Superação Humana. E eu vivia atabalhoado de compromissos, né? E me sentia um tanto escravizado mesmo de tantos compromissos profissionais, e afora minha carreira, meu cargo público, passei a lecionar em 1, em 2, em 3 instituições e fui aceitando convite aqui e acolá. E de repente me vi preso, né, naquela avalanche de compromissos. E aí foi o meu contato com a Logosofia que me ajudou a compreender, primeiro, que eu não devo colocar a vida no trabalho, né, e sim o trabalho na vida. Eu passei a exercitar isso, que não acontece do dia para a noite, evidentemente é um processo gradativo, né? Porque o campo profissional nos absorve sobremaneira, né? E nos prende às vezes sobremaneira, nos toma o tempo. E eu senti também que o tempo que me tomava todos aqueles compromissos não era o tempo físico, era o tempo mental. Eu estava completamente saturado, né? E eu aprendi que eu preciso conquistar o tempo mental, e nisso a Logosofia me ajudou muito,
para depois conquistar o meu tempo físico. Eu estou muito feliz por estar hoje aqui falando em nome da Fundação Logosófica, filial de Curitiba, para um público tão especial. São nossos convidados. E eu perguntaria se estão aqui todos de livre e espontânea vontade? Ou há alguém coagido? Temos advogados presentes prontos para impetrar um habeas corpus, né? E eu fiz uma pequena investigação sobre esse tema liberdade, né? E vou apresentar para vocês aqui um pouco da origem. Etimologicamente, liberdade é uma palavra muito antiga e derivada do latim e grafada no nominativo do latim como libertas, pronunciada como libertas mesmo, e no genitivo do latim grafado como libertatis e assim pronunciada. O radical liberty, que por sua vez veio do latim liber, significa simplesmente livre, solto, não coagido, desobrigado. E uma palavra derivada de liberdade que eu não conhecia é a palavra livro. Então, livro é o veículo através do qual o autor manifesta a sua liberdade. Isso antes da internet, né? Porque depois da internet o risco é copiar e colar, né? E por falar em internet, sabe o que fiz? Fui à internet e coloquei a palavra liberdade, né? Na língua portuguesa. Me apareceram 12 milhões e não sei quantos sites. Se depender da internet, nós estamos absolutamente livres e libertos nesse mundo, né? Mas eu comecei a perceber, né, que a internet está aprisionando também, né? E que eu mesmo, né, tenho feito um exercício, às vezes acesso para fazer uma pesquisa na minha profissão, lá na minha função, e pisca uma coisa aqui, pisca outra ali, abre um site, pula uma coisa aqui, né? Uma propaganda, os publicitários são de uma criatividade, né? E eles ficam o tempo todo querendo nos tirar do foco, né? Faz parte da profissão, né? Então a internet é uma ferramenta fantástica, né? Mas ela, se nós não observarmos, né, nós vamos ficando presos. E entramos lá para meia hora, e se não computar no relógio, ficamos 2, 3, 4, 5. Né? Senão, a noite vira, né? E hoje, né, os nossos adolescentes, eu tenho 2 filhas saindo da adolescência, entrando na juventude praticamente, né, porque a adolescência aumentou. A adolescência agora vai até os 25, 28. Então, as minhas ainda, quando se trata de pedir, são adolescentes, né? Então eu percebo lá, né, com as minhas filhas que elas têm dificuldade, né, para focar na pesquisa, na utilidade como ferramenta e assim por diante. Mas a internet está assim repleta. Também fui pesquisar um pouco da etimologia do verbo pensar. Pensar tem a ver com pesar, né? Mas não com o pesar do sentimento, né, por alguém que está passando por sofrimento. Do pesar no sentido da balança, de pesar aquilo que é mais favorável e aquilo que não é naquele dado momento para nós, né? Então, pensar também vem do latim, de pensare, né, cujas formas primitivas são o penso, pensas, pensave, pensatum, pensare, enfim. E daí segue o radical, como se pode observar, é pens, que tem vários sentidos e significados: pesar, ponderar, examinar, considerar, contemplar, meditar, ruminar, né, que parece ser um verbo só para o mundo animal, né, mas nós também podemos usar isso figurativamente, né, refletir e observar. Então, vamos trabalhar aqui um substantivo que é para nós aqui em Logosofia um conceito e um princípio, né? Como dizia aqui a Dolores, né, que me apresentava aqui, que apresentava a Fundação para vocês, né? Os princípios que regem a Fundação são exatamente a liberdade, o respeito e a tolerância. E também fui aos dicionários olhar um pouquinho esse vocábulo, né, liberdade, e aí o dicionário Aurélio, ele dedica aí, parece que uma página inteira naquele volume maior, né,
para tentar dizer o sentido, quer dizer, os vários sentidos, porque é, do ponto de vista da linguagem, né, um vocábulo polissemântico, com muitos e muitos significados, e historicamente, né, ele vem se alterando. Mas é a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. Poder de agir, enfim, né? E se pararmos um pouquinho na faculdade, já dá para sentir que ela pode ou não ser exercida, né? Então, faculdade quer dizer que é uma prerrogativa em potência, que pode se concretizar na vida ou não. Também eu fui verificando, né, que nós temos na literatura e no cinema, na arte, na música, na filosofia, milhares, milhões, enfim, de obras tratando, né? Poetas que tratam desse tema a vida inteira, e nós temos filósofos, né, chamados filósofos da liberdade, que são vários, né? Filósofos que se denominam filósofos da liberdade porque se dedicaram bastante a esse tema da liberdade. E a liberdade também povoa o território da economia e da política, né? Com o liberalismo, enfim, econômico, neoliberalismo, enfim, né, derivado dessa palavra liberdade, e na política talvez seja o sentido que a humanidade mais se dedicou a alcançar. Quase todas, se não todas as guerras e todas as revoluções tiveram como mote a conquista ou de território, ou de um povo, ou da liberdade. E quem ganhava transformava em escravo os vencidos, né? E nós podemos falar de liberdade de vários ângulos, né? Mas a minha missão aqui é trazer para vocês o conceito logosófico de liberdade de pensar. Mas nós poderíamos assim fazer um exercício: quem não está aprisionado na cadeia, né? Se X% da humanidade está com a liberdade restrita, porque está preso, porque, enfim, né, está cumprindo pena em algum lugar, em algum momento, enfim, a outra parte, né, parte Y da humanidade está livre. Então, dá para trabalhar assim. Aqueles que têm condição econômica, têm capacidade, né, de rendimento econômico, são livres e independentes. E aqueles que não têm, esse percentual da humanidade é um percentual que está exatamente condicionado a algum tipo de assistência, algum tipo de tutela do Estado, ou da família, ou até de amigos ou de organizações, né? Enfim. E são incontáveis as lutas dos povos pela liberdade, né? E nós vivemos um momento em que eu estimo aí mais alguns anos nós vamos poder comprar um pacote para a Lua, né? Penso eu que não vai demorar. Posso estar enganado nesse meu juízo de probabilidade, mas nós temos esse momento da história nos permite uma liberdade tão ampla, né, de estar online, né, pelo planeta fora, através da internet, né, nos comunicando com uma ou mais pessoas, enfim, com uma parte da humanidade, passando mensagens que chegam instantaneamente lá na China, no Japão, em qualquer parte do planeta hoje praticamente, e podemos até pensar em alcançar aí, fazer um turismo espacial, né, para experimentar ver o planeta Terra um pouco mais de uma distância um pouco maior. Tal a liberdade que a humanidade alcançou. Mas eu fiquei pensando, será esse o conceito, né? Será esse a essência da liberdade? Será essa? Né? O que é ser livre? Né? Talvez essa seja a pergunta mais difícil, mais fácil e mais difícil de responder ao mesmo tempo. E eu, como dizia a vocês, eu entrei na faculdade de Direito, ainda adolescente, né? Jovem, e, claro, um dos temas que se trata na faculdade de Direito é o tema da liberdade, né? Se trata na sociologia, na política, se trata no direito penal, no direito civil, no direito constitucional, notadamente, como um direito fundamental, né? Como uma conquista. E aí nós temos na Constituição brasileira 45 vezes a palavra liberdade e 39 vezes a palavra
responsabilidade. Né? Percebi um leve desequilíbrio, né, entre a liberdade e a responsabilidade. E durante a faculdade de Direito, eu fui praticamente todos os períodos, né, eu fui me deparando com esse tema da liberdade. E como uma conquista jurídica, político-jurídica, democrática, né, dos Estados de Direito, e que marca a idade moderna da humanidade. Né? Historicamente falando, a Revolução Francesa, que divide, né, a Idade Média da Idade Moderna, é marcada pela conquista da liberdade, da individualidade, enfim, né, da liberdade contratual, da liberdade conceitual e politicamente de um Estado que não nos oprima. Né? Então a luta contra a opressão do Estado foi tremenda durante toda a humanidade. Por isso o direito que nós temos hoje, no século XXI, é um direito consagrador de liberdades no plural. E a Constituição traz 2 dúzias de liberdade, inclusive a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E a liberdade que ultimamente apareceu, né, no noticiário, de poder se escrever uma biografia de alguém, né, que tem renome e fama, ou disto ser proibido e depender de uma autorização dele artista, ou dele escritor, enfim, né, deste famoso ou desta famosa. Né? Temos um debate aceso juridicamente a respeito disso. Até que ponto, né, nós podemos interferir na liberdade do outro, ou tratar, né, de aspectos da vida privada, da privacidade, até da intimidade de outra pessoa, que se torna conhecida publicamente, mas que, apesar de ser uma pessoa pública, tem esse direito à intimidade preservado. E só que durante todo esse tempo de faculdade, e a faculdade, claro, foi importante profissionalmente, né, mas eu não ouvi falar nem do direito de pensar e nem da liberdade de pensar. Apenas da liberdade de expressar o pensamento, mas não da liberdade de pensar. Isso está muito claro, né? Chama muita atenção de quem estuda direito, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei. Então a lei é colocada como marco, né, social, da ordem social, e eu posso fazer tudo menos o que a lei veda, né? E na administração pública se diz que o administrador público não pode fazer nada a não ser aquilo que a lei permite e determina que ele faça, né? E claro, o grande primado aqui, né, do Estado de Direito democrático e livre, ninguém pode ser preso a não ser em flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada, sob pena do cabimento desse instrumento, desse remédio, dessa conquista da humanidade, que é o habeas corpus, um remédio rápido e certeiro para todo aquele que sofre algum tipo de restrição ilegal, abusiva, ofensiva, enfim, não amparada em sua liberdade. E eu aqui nessa escola, né, de logosofia, eu comecei a conhecer a realidade de um mundo, né, que não aprendi em outro lugar, que é a realidade do meu mundo interno. Ou seja, a realidade da minha mente e dos meus pensamentos, e o que isso tem, qual é a relação que isso tem, né, com a liberdade na sua essência. E é interessante, né, que nas fases da vida humana, a criança ainda não tem maturidade e, portanto, não exerce liberdade, né? O adolescente passa a viver uma nova situação, onde ele quer exercer liberdade, porém sem conhecimento e ainda sem maturidade, e ao mesmo tempo não quer assumir, às vezes, responsabilidade, o que gera um conflito, né, entre gerações, que às vezes demora muito tempo, baseado, né, nesse diapasão liberdade, responsabilidade. Né? Quantos conflitos, né, pai, mãe, filhos com pais, ocorrem exatamente porque o exercício da liberdade sem conhecimento, né, sem maturidade, sem perceber-se o jogo que os pensamentos fazem, né, pode levar a verdadeiros desastres, a verdadeiras tragédias. Eu descobri aqui, né, na logosofia,
que há uma liberdade que está muito além, né, dessa liberdade consagrada, política, jurídica, economicamente, essa liberdade de mercado, enfim, que é a liberdade interna, que não é ameaçada por nenhuma ditadura, por nenhum governo, mas é uma liberdade que é ameaçada por mim mesmo, quando eu não sei exercê-la bem. E é muito interessante refletir sobre essa liberdade interna, que é essencial, porque há muitos autores que escreveram obras-primas quando estavam exatamente aprisionados. Aprisionados, né? São vários exemplos na história. Uma obra universal, né? Dom Quixote, em grande parte, se não todo, foi escrito enquanto Miguel de Cervantes estava preso. Portanto, ele estava talvez dentro de um cárcere na Espanha, muito mais livre do que nós aqui, né? Então, aí eu comecei a fazer uma reflexão e gostaria de trazer para vocês alguns resultados que eu venho obtendo, né, com essas minhas reflexões, com esses estudos que eu faço junto aqui com os demais cultores da logosofia em Curitiba, no Paraná, pelo Brasil e pelo mundo afora. Então nós podemos observar que há uma dimensão física que é supervalorizada na história da liberdade e há uma dimensão psicológica que é pouco explorada e que causa uma série de prejuízos, eu diria, na vida. Eu trabalhei durante muitos anos em fóruns, né, no interior do Paraná, e acompanhei muitos interrogatórios daqueles que cometiam crimes. E é curioso, né, que o autor do crime, ele perde a liberdade exatamente por abusar dela. Ele pensou que ele alcançou o livre-arbítrio, né, e de tão livre que ele se sentiu, ele acabou cometendo uma infração tão grave, né, que ele acaba pagando com a própria liberdade que ele não soube exercer. Então, é um contrassenso. É um contrassenso. E, pelo que tudo nós vemos aí, não se resolvem a maior parte dos problemas às custas da liberdade. Então, sacrificamos a liberdade, mas os resultados de sacrificar a liberdade, nem sempre, eu diria, na maioria das vezes, na minha experiência aí de profissional, são aqueles esperados de regeneração, de recuperação, enfim. E muitos daqueles que eu acompanhei no interrogatório, quando o juiz perguntava, né, então tem aqueles que negam, né, tem aqueles que apresentam uma versão que exclui, né, e tem aqueles que atribuem a outrem, né, enfim, tem os mais diferentes. E tem aqueles que dizem, doutor, eu perdi a cabeça. E aí eu parei para pensar, eu saía daquela sala de audiências depois do interrogatório e já estudando logosofia, sabe, o que é isso? O que aconteceu aí? Né? Perdeu a cabeça? Né? Quer dizer, aquele ser ali estava dizendo que ele não foi ele que agiu. Ele estava dizendo que um pensamento agiu por ele e ele não conseguiu controlar. Fugiu do controle. Então eu comecei a entender, e como a logosofia ensina, que a essência da liberdade, né, está em eu ter este domínio sobre os meus pensamentos, porque nós somos, em grande parte, se não em todas as ações, o que pensamos, né? O autor da logosofia diz que o homem é o que é não pelo que come, senão pelo que pensa. E quantas atrocidades alguns pensamentos levam o ser a cometer. Então nós aqui, em logosofia, não tratamos dessa dimensão física da liberdade, né? Nós tratamos da liberdade essencial, que é a liberdade psicológica, que é essa liberdade interna. E aqui, de novo, é contraditório, a história é contraditória, porque quanto lutou o homem por sua liberdade, e pensar que por dentro continua, por vezes, tão escravo, que passa o dia e passa a semana e ele não fez aquilo que era importante fazer. Fez um monte de coisa e viu um monte de coisa, mas não fez aquilo que era relevante fazer. Ou não deixou de fazer aquilo que deveria deixar de fazer. Porque o exercício da liberdade como faculdade que o ser humano, quando criança, não se dá conta.
Quando o adolescente começa a se dar conta de que nasceu livre, quando ele experimenta a necessidade, quando ele desperta a consciência, ele sente que o único caminho que ele tem para alcançar as funções e os objetivos da vida como ser racional e espiritual é através do exercício da liberdade. E às vezes não percebe que a liberdade sem conhecimento pode levá-lo a cometer uma série de atos prejudiciais, não aos demais, né, mas a si mesmo. E ele não consegue perceber que ele pode se tornar o maior inimigo dele mesmo. E a logosofia destaca o ser humano dentro da criação como um reino diferenciado, como o reino hominal. E o reino hominal, formado por nós seres humanos, ele tem diferenças do reino animal, dos demais, por causa exatamente da consciência e também por causa do espírito. Mas porque nós somos os únicos na criação que podemos fazer mudanças por própria determinação. Então, nós temos autodeterminação para o bem e para o mal. E eu, lá na Faculdade de Direito, pensava que a democracia seria a solução mágica para garantir a liberdade, né, para garantir direitos fundamentais, né, e assim por diante. E aqui eu vim flagrar, eu vim me prender em flagrantes, assim, me flagrar nessa minha realidade interna. Eu fiz uma experiência, tenho feito essa experiência, porque nós, advogados, né, sofremos uma ditadura de formas. Uma ditadura até no vestir, né, no apresentar-se, no ritual, nos procedimentos, tem que ser tudo daquela forma. Enfim, são muitos formalismos. E uma característica comum em muitos advogados, e que eu constatei em mim, foi a verborragia, ou seja, prolixidade. Então, quando eu posso escrever em 20, por que eu vou escrever em 2 páginas? E a logosofia me ensina, né, ensina a nós que somos cultores dessa ciência, que o exercício da síntese é um exercício espiritual, porque Deus é a suprema síntese de todas as coisas. Então, se quero eu me aproximar desta perfeição, que aqui é um trabalho de aperfeiçoamento que cada um faz consigo mesmo, né? Eu tenho que me encarar aqui, eu tenho que me enfrentar aqui, né? E fazer o meu próprio trabalho de aperfeiçoamento, ajudado por um método, pelo chamado método logosófico. O que me escraviza, né? Fiquei me perguntando, e aqui está esse ensinamento, né? Para se chegar ao Criador, necessariamente se deve resumir o pensamento nessa grandiosa síntese. E aqui uma frase de Albert Einstein, onde ele faz uma constatação, né, naquele momento histórico, mas válido para hoje. Triste época, é mais fácil desintegrar um átomo pela física nuclear do que um preconceito na mente de um ser. Então, o preconceito é algo que, se nós recebemos um contágio mental, né, de um pensamento alheio que nós não percebemos, que ele se infiltra na nossa mente, no nosso campo mental, e ele aí se desenvolve. E nós muitas vezes não damos conta. E o preconceito é algo que nos aprisiona. O preconceito é algo que não nos permite a liberdade. Ele nos prende, né? E o conceito de liberdade, né, para a logosofia parte do seguinte ensinamento, que está num livro, né, chamado Curso de Iniciação Logosófica. Quanto luta o homem por sua liberdade e pensar que por dentro é tão escravo. E a liberdade mais sagrada é a liberdade de pensar. E por quê? Mas eu estava falando de um exercício que eu fiz. Então eu passei na minha atividade, junto aos meus estagiários, sempre gostei de trabalhar, e junto aos meus alunos de direito, nós vamos fazer um exercício contrário, né? Nós vamos tentar colocar, não em 20 aquilo que nós podemos pôr em 2, nós vamos tentar colocar em 2 aquilo que não precisa colocar em 20 páginas. Porque
o fórum está cheio, tem milhares de processos, e processos muito pesados, né? Porque tem muitos documentos, é muito papel, é uma papelaria, né? E se nós colocamos muitos argumentos e muito papel, nós vamos dificultar o trabalho de quem vai ler. Nós não vamos facilitar a vida de ninguém. Isso vai dificultar, isso vai criar, na verdade, embaraço no nosso trabalho. Então eu tenho feito uma campanha no fórum, no tribunal, por onde eu ando, no Ministério Público do Paraná, perante a OAB, e escrevi um artigo que está aí em algumas revistas agora, com base no que eu aprendi aqui na Logosofia, que é exatamente o exercício da síntese, que tem o nome assim, o que abunda pode prejudicar, né? Diferente do velho ditado português de que o que abunda não prejudica, né? Então, o que abunda pode prejudicar, sim, porque se eu tenho 2 documentos importantes e eu junto 50, eu tiro a atenção e tiro o foco de quem vai analisar a prova daquilo que é importante. Se dilui o que é importante no que não é importante. E eu fiz uma experiência com alguns estagiários, com alguns processos que me chegaram, né? 90% do que estava escrito e do que tinha de papel e documento não se prestava para nada. Eram inúteis para a melhor decisão daquela causa, né? Não estou fazendo uma crítica pura e simples aos advogados, aos promotores, meus colegas, nada disso, né? Estou fazendo uma reflexão exercendo a liberdade. Então eu tenho exatamente dito aos colegas, vamos exercer essa liberdade de sair da prisão de tanto formalismo. Chegando agora num outro aspecto, né? O que é pensar para a logosofia? É o supremo direito do ser humano. É mais importante que o direito à vida, porque o direito à vida não existe sem o direito de pensar, né? Como é que nós vamos concluir isso? Então, quando o ser humano pensa, né, é aí que ele começa a dignificar a sua espécie, é aí que ele começa a ser individualmente um ser humano. Enquanto ele não consegue desenvolver essa fórmula, ele não consegue. Mas é interessante a originalidade da obra logosófica ao definir pensamento. E aqui eu estava assim me recordando que há uma evolução da ciência biológica, médica, no século XIX, no século XX, quando se descobre a microbiologia, enfim, quando se descobre que são micro-organismos que podem causar uma série de doenças ao ser humano e levá-lo à morte, inclusive, né? E a partir daí, a ciência médica, enfim, começa a surgir uma onda, né, de saúde pública que leva à vacinação em massa, para nos imunizar, porque descobrimos que tem germes, enfim, bactérias, etc., que não são visíveis, mas que podem causar grandes males à criança e até ao adulto. Então passamos a nos imunizar contra esses ataques, né, corriqueiros desses germes e bactérias. E o autor da logosofia, né, nessa analogia, ele desenvolve um método que cria a imunidade mental, né? Por quê? Porque os pensamentos são entidades psicológicas que se geram na mente e aí se desenvolvem e alcançam vida própria, com independência e autonomia do ser que transporta a mente. Essas entidades psicológicas com vida própria, com energia construtiva ou destrutiva, se elas não ficam subordinadas aí às diretrizes da inteligência, elas levam o ser a cometer infrações, crimes e, às vezes, defeitos, deficiências, como se fala, que uma delas eu constatei em mim, que é a irritabilidade no trânsito. E flagrei um pensamento aí na minha mente, que é o causador da minha irritabilidade. Então, pouco a pouco, nosso método logosófico ensina a cortar a nutrição mental desse pensamento. Então ele vai perdendo força e no lugar dele eu vou introduzindo outro pensamento. Eu vou gerando, né, e alimentando melhor o pensamento, por exemplo, da paciência inteligente, né?
o pensamento do aproveitamento do tempo, que eu falava no início, né? Já que a pressa, para nós, em logosofia, é a negação do tempo. Então, se eu tenho que me deslocar 30 quilômetros e eu ignoro que eu preciso de 30 minutos, né? E saio 10 minutos antes, eu estou negando o tempo. E se o tempo é vida, né? Como aprendemos aqui em logosofia, eu estou negando a vida. Então, isso, claro, leva à irritabilidade, né? Leva ao nervosismo, né? Que nós percebemos no trânsito, para dar um exemplo. Um filósofo chamado Sócrates, há 2.400 anos atrás, ele disse algo parecido com isso: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E aqui em logosofia, né, nós temos um método, né, que nos ajuda nesse caminho de conhecer-se a si mesmo. E é esse caminho de conhecer-se a si mesmo, através de um processo de evolução da consciência, que vai nos fazendo mais livres. Os pensamentos têm algumas características, e o autor de vez em quando chama de feras, feras que devoram pensamentos úteis, pensamentos proveitosos, pensamentos propósitos, pensamentos projetos, que nós pensamos, projetamos na vida, e de repente estamos sendo sabotados, não por outros, pelos pensamentos nossos mesmos, que estão aí e nós às vezes não constatamos. O ser humano é sugestionável por excelência, diz a ciência logosófica. Enquanto nós não tomamos conta desse ambiente, não criamos um pensamento autoridade, né, que é um outro conceito de logosofia, nós não vamos ter dificuldade para exercer essa liberdade. O pensamento tem alto poder de contágio. E se não tivermos alguma fórmula, algum sistema que nos proteja, nós somos invadidos. É o spam mental, né, que chega e vai entrando, porque nós não criamos filtros, nós não criamos o antivírus mental que permita. E a logosofia tem antivírus. Né? Tem antivírus aqui também. Né? Temos um pacote, né, reservado àqueles que queiram estudar logosofia. Algum tempo atrás, uma das filhas foi fazer autoescola. E aí eu disse para ela: eu também estou num centro de formação de condutores, que é lá na Fundação Logosófica. Também é lá, é centro de formação, também dá para tirar carteira lá? Eu disse: dá, mas é outro tipo de carteira. É a carteira de condutor da vida. Né? Lá eu estou aprendendo a conduzir melhor a minha vida. Aliás, um dos motivos que me trouxe e me fixou aqui, minhas filhas eram pequenas e eu queria, de alguma maneira, melhorar como pai. Né? Como é que eu posso ser melhor pai? Né? E não encontrei orientações por aí. Né? E a logosofia me trouxe algumas orientações que me permitiram ser melhor pai. E, portanto, penso assim, ter melhores filhas. Para a ciência logosófica, o direito de pensar com liberdade é tão necessário ao homem como o direito de viver, pois este último é consequência do primeiro. Ou seja, quem ainda não pensa, ainda não vive de verdade. É vivido, não vive. E desta maneira, nós vamos chegando ao final aqui. E outro dia eu conversava com a minha filha mais nova, né? E ela me dizia para mim que encontrou um artigo sobre felicidade, né? E sobre gratidão como o sentimento que ajuda a ser feliz, né? E logo eu me recordei, né, que aqui eu aprendi um ensinamento que diz que a gratidão agiliza realmente os ouvidos do espírito. Então a gratidão, quando nós passamos a senti-la pela vida, por aqueles que estão conosco, por aqueles que colaboraram na nossa trajetória, que de alguma maneira
nos fizeram ser, nos ajudaram a ser o que somos, quando nós nutrimos esse sentimento, nós nos antecipamos ao mal, nós nos tornamos mais prudentes, porque quando se fala aqui que a gratidão pela vida, né, pelos seres amados, por tudo que recebemos, por tudo que herdamos da humanidade, quando esse sentimento começa a ganhar corpo, né, na nossa mente, isso faz com que nós nos aproximemos mais do Criador e da criação. E assim nós intuímos. Intuição é um outro capítulo, né, estudado aqui. E a base triangular que se trabalha aqui em Logosofia é a liberdade, o direito e a responsabilidade. Ou a liberdade, o dever, o direito e a responsabilidade. Então Deus dotou cada criatura de liberdade, para que a liberdade, o dever, o direito e a responsabilidade se consubstanciem nela, na criatura humana, como essência viva e inalienável de sua existência. E finalmente, a liberdade de pensar. É a verdadeira liberdade que pode sentir o ser humano, né? É a liberdade de pensar, a única que pode despertar e nutrir a vida espiritual, porque a liberdade é um exercício espiritual, na medida em que liberta da escravidão espiritual de que padece significativa parte da humanidade. Então eu quero assim agradecer a atenção, né, e dizer que estamos aqui junto com os dirigentes dessa sede da Fundação Logosófica, demais estudantes, né, à disposição de vocês, né, toda vez que queiram saber um pouco mais sobre Logosofia e o que ela pode trazer de resultados para a vida. Muito obrigado pela atenção. A Fundação Logosófica está realizando, a nível nacional, um prêmio literário de logosofia destinado ao público universitário. Esse concurso é destinado, né, ao jovem universitário. E para participar, o jovem deverá entrar no site, neste site www.logosofia.org.br/prêmio universitários, né? E é muito simples, porque ele entrando no site, ele pode baixar o livro gratuitamente, fazer uma leitura reflexiva, meditada, retirar algo para si e escrever uma página do que compreendeu do livro, do que sentiu, né, do que observou. E no próprio site ele encaminha essa redação. E ele vai concorrer a prêmios, que em primeiro lugar será o carro, né, um HB20, 0 km. O segundo concorrente vai receber um notebook da Apple. E o terceiro colocado uma bicicleta. E do quarto ao 10º colocado vão receber um iPad, né? Então, todos que estão participando hoje aqui ganharam um livro, que é esse livro, o Logosofia, Ciência e Método, que é base do concurso. Então, se vocês conhecerem algum universitário e quiserem colaborar com a Fundação na divulgação do prêmio literário, poderiam oferecer esse livro ao jovem, né, para que ele possa participar desse prêmio literário. Então é uma forma que a Fundação encontrou para divulgar para a juventude a logosofia. Recordamos então que quem quiser fazer o curso de extensão de logosofia, na saída, gentileza preencher um cadastro, né, para participar, né? Destacamos aqui a nossa alegria de recebê-los em mais esta atividade. E para continuar a nossa conversa, tem um cafezinho lá fora, que eu convido a todos a participar. Muito grata pela atenção e boa noite.